A história começa com Takaro, um Zé Mané de escritório preso em um ciclo sem sentido de ir para seu trabalho exaustivo e voltar para uma casa vazia. Até que um dia ele é invocado para salvar outro planeta no universo. Certa tarde, sentado no sofá, ele se sente cansado da rotina interminável e deseja que algo fora do comum aconteça em sua vida. É nesse momento que ele é invocado para um elegante chá da tarde em um lugar branco e brilhante. Ele se senta e pergunta ao homem elegante que está à sua frente quem ele é. O homem explica que ele é algo como o Senhor do Universo, que supervisiona o sistema solar. É como se fosse um gerente de uma corporação espacial. Depois de colocar Takaro a par de tudo, o supervisor explica que está tendo problemas para gerenciar o planeta chamado Manius. Por isso ele decidiu intervir. O supervisor continua, explicando que planeja lançar uma gota d'água no mundo que criará ondas grandes o suficiente para causar um efeito cascata em todo o planeta. E essa gota d'água é o próprio Takaro. Ao ouvir isso, Takaro fica sobrecarregado pela grande responsabilidade e recusa, mas o supervisor informa que ele está morto e sua alma simplesmente se desvanecerá no nada se ele disser não. Takaro fica furioso ao ouvir a notícia bombástica, mas o supervisor o acalma, garantindo que o abençoará com quaisquer dons que ele desejar. Quando Takaro pergunta o que isso significa, o supervisor lhe dá ideias como mana ilimitada, uma habilidade de exploração, scouting, para que ele possa coletar materiais valiosos e ganhar dinheiro facilmente, e uma bolsa para guardar. Depois de pensar um pouco, Takaro pede uma parceira fofa e o supervisor garante que ele a encontrará em sua jornada. Nesse instante, a alma de Takaro começa a se desvanecer. Ele mal consegue anotar algumas coisas e se pergunta se ficará bem com a pequena lista de dons. Enquanto Takaro grita com ele por levar sua vida tão levianamente, mas o homem o despede com um desejo de boa sorte. A próxima coisa que ele sabe é que acorda de seu cochilo no meio da floresta. Ele não sabe o que fazer primeiro, então ele parte para encontrar a vila mais próxima. Logo ele consegue encontrar uma, mas percebe que precisa de algum dinheiro se quiser comprar comida lá. É quando ele se lembra que o supervisor o abençoou com uma habilidade de exploração e entra na floresta gritando exploração com empolgação. Ele fica instantaneamente envergonhado quando nada acontece e se pergunta se usou a invocação errada. Então ele tenta palavras diferentes até encontrar a certa, e todos os itens colecionáveis a seu redor se iluminam com símbolos. Takaro fica maravilhado com a funcionalidade da habilidade e se pergunta se há uma maneira de obter informações mais detalhadas sobre os materiais. Como esperado, um menu aparece quando ele canta Scan e mostra que a flor em suas mãos é um item de Rank B. Com isso, ele coleta todos os materiais na área e fica um pouco desapontado ao ver que a maioria deles é lixo de nível inferior. De repente, ele nota uma pedra brilhante no meio e acha que ela é bastante bonita. Ele a esfrega como uma lâmpada mágica, mas logo descobre que é um item de Rank S, chamado Martelo e Comedor de Cocô Brilhante. Ele fica bastante desapontado que o melhor item de sua colheita seja fezes de animal, mas decide que já reuniu o suficiente e se dirige à vila mais próxima antes que a noite caia. Na entrada, o guarda fica impressionado com sua altura e pergunta se ele é um guerreiro veterano em batalhas, mas Takaro se apresenta como um humilde coletor. O guarda chamado Marlow explica que a vila não tem nenhuma loja especializada onde ele possa vender seus materiais, mas diz para ele tentar a loja de conveniência. Dentro da vila, Takaro recebe muitos olhares estranhos por causa de sua altura. Logo ele encontra a loja de conveniência, onde um lojista suspeito chamado Jerome pergunta ao cara alto o que ele está procurando. Imediatamente, Takaro pede ao homem para avaliar o magnífico cocô que ele pegou. O lojista fica tão maravilhado com a qualidade que questiona como ele sequer encontrou ele. O homem imediatamente oferece 5 moedas de prata por ele. Mas Takaro fica tímido em perguntar se 5 pratas são suficientes e se pergunta quanto custa uma noite na estalagem. O lojista explica que uma noite custa 5.000 moedas e uma prata vale 1.000, o que o choca, pois isso significa que o cocô vale 50.000 moedas. Com isso, ele fecha o negócio e o lojista fica tão emocionado que até esfrega seu rosto contra o tesouro. Depois disso, Takaro mostra os seus outros materiais e o lojista se pergunta por que ele venderia coisas tão valiosas em um lugar remoto. Quando Takaro explica que é apenas um viajante que coleta itens, o lojista lhe oferece um trabalho arriscado, mas bem pago para coletar minério Mithril nas montanhas. A princípio, Takaro hesita, mas concorda em tentar se conseguir um mapa. O lojista deixa cair uma bolsa com 3,5 milhões de moedas dentro e deseja a ele boa sorte em sua jornada, avisando que casualmente pode haver monstros esperando no final. Mais tarde, naquela noite, na estalagem, Takaro se deita na cama, desejando poder tomar um banho quente. Nesse momento, uma empregada fofa bate em sua porta e lhe traz uma tigela de água morna, quase tão pequena quanto ela. Quando ele pergunta como deve tomar banho com aquilo, ela explica que o máximo que ele pode fazer é se limpar, já que só os nobres podem pagar por um banho de verdade. A decepção de Takaro é imensurável ao ouvir isso. A empregada então diz que ouviu que magos podem limpar as pessoas com magia, mas não há magos na vila.
No entanto, isso lhe dá esperança e ele rapidamente a agradece com uma gorjeta generosa. Depois que ela sai, Takaru Tokaru começa a testar diferentes encantamentos para o feitiço de limpeza. Até que um jato de água de repente envolve o seu corpo e o deixa impecavelmente limpo. Embora ele esteja feliz por ser revigorante, ainda não se compara à satisfação de um banho quente e fumegante. Na manhã seguinte, ele vê a palavra Saki com um símbolo de pá pela primeira vez desde que começou a usar sua habilidade. Mas assim que ele se move pelos arbustos para verificar, ele leva um susto com um corpo morto. Depois de se acalmar, ele olha mais de perto e encontra uma carta ao lado do corpo da irmã da pessoa, agradecendo-o por ajudar o pai deles e implorando para que ele ficasse seguro e voltasse para casa logo. Takaru se sente mal e dá um enterro adequado ao corpo. Ao pôr do sol, ele desenha um círculo mágico ao seu redor para fazer uma barreira e começa a cozinhar sopa num fogão improvisado, alimentado por pedras de fogo. Depois que ele adiciona carne de alta qualidade, ele toma um gole e comemora por estar comendo a melhor sopa que já provou. Durante a noite, ele caminha pela floresta do dragão ancestral usando um feitiço de luz para ajudar a coletar materiais ao longo do caminho. Takaru nota como é estranho que não haja monstros ou sequer sinais de vida, mas decide aceitar a vitória e corre rapidamente em direção à luz que ele pensa ser a saída da floresta. No entanto, ele corre direto para a beira e mergulha em um enorme desfiladeiro, onde rapidamente descobre a palavra mágica para voo e mal consegue se salvar de uma aterrissagem dolorosa. No fundo, ele fica atordoado ao ver um número esmagador de sinais de minério espalhados por toda parte. Então, ele saca sua picareta e começa a minerar. Depois de extrair toda a prata na área, ele começa a procurar por minério mistril quando de repente o chão treme violentamente. Percebendo que provavelmente deveria sair antes que o lugar inteiro desmoronasse, ele decide acelerar sua mineração lançando um feitiço de explosão no próximo minério que avista. Para sua alegria, acaba sendo mistril, mas ele fica desapontado ao ver que a quantidade é lamentavelmente pequena. Então, ele toma a decisão ousada e estupidamente corajosa de ir ainda mais fundo, apesar dos terremotos. Enquanto se aventurava, Takaru nota um túnel estreito que se abre para uma vasta caverna brilhando com uma luz azul. Quando se aproxima, seus olhos se arregalam de espanto com a visão de um lago subterrâneo com água incrivelmente pura. E quando seu scan revela que é a água de mana de dragão de rank SS, seu queixo cai. Ele entra em pensamentos profundos, perguntando-se se o dragão ancestral viveu ali, e ignora completamente a voz furiosa do dragão ecoando pela caverna, exigindo saber quem ousa perturbar seu sono. No momento em que Takaru, sem noção, leva as mãos para tomar um gole, a superfície calma explode e um dragão colossal emerge, fixando furiosamente seus olhos no humano que ousou ignorar suas palavras. Ao ouvir o rugido intimidador do dragão, Takaru apenas lhe dá um olhar pasmo, o que impressiona a fera por ele conseguir resistir à sua aura esmagadora. Então ele imediatamente cai de joelhos, curvando-se para a criatura mítica, como se fosse o seu chefe irritado lá de casa. Divertido com sua audácia, o dragão pergunta seu nome e fica surpreso ao saber que ele é apenas um humano. Ele aponta que a mana fluindo pelo corpo de Takaru é tão pura e abundante que o despertou acidentalmente do seu longo sono. Takaru age como se não soubesse de seu potencial mágico, mas o dragão afirma que ele tem quase a mesma quantidade de poder que ele próprio, e se apresenta como o dragão ancestral Valdias. Takaru acha o nome muito complicado e casualmente pergunta se pode chamá-lo de Senhor V. Valdias surpreendentemente não se ofende, e em vez disso, pede a Takaru que lhe empreste um pouco de sua mana pura para ajudar a chocar o seu filho. O dragão explica que sua própria magia é impura, e o ovo não consegue chocar por causa disso, oferecendo recompensá-lo com um grande pedaço de minério mistril em troca de sua ajuda. Depois disso, Valdias ponta para o lago e faz com que um enorme ovo preto se erga da água brilhante. Segurando o ovo com cuidado, Takaru pergunta como chocá-lo, e Valdias diz que ele canalize sua magia nele da mesma forma que fez ao criar sua luz mágica. Quando ele lança a magia de calor no ovo para fazê-lo chocar, o fluxo esmagador de energia drena sua alma. Enquanto o dragão ri como um maníaco, Takaru se arrepende de morrer tão cedo, logo de ter vindo para um mundo novo e maravilhoso. Em seguida, ele sente sua alma afundar em um vasto oceano, onde aparece uma versão de cabelos pretos do supervisor, surpreso por ele não ter fugido quando viu o dragão como uma pessoa normal, e por ele já ter mudado as leis do mundo tão cedo. Vendo a confusão de Takaru, o supervisor de cabelos pretos admite que tem inveja de Takaru ter conquistado mais em dias do que ele em milhares de anos. Depois disso, ele diz que irá nerfar as bênçãos que o colega lhe deu, e acrescenta que o pedido de Takaru por uma parceira culta será realizado em breve. Então Takaru acorda com o som de um estranho canto de pássaro. Ele diz a Valdias que não é fofo fazer ruídos estranhos na idade dele, mas quando ele lança um feitiço de luz,
ele viu um minúsculo bebê dragão. Voldias lhe diz para dar um nome ao recém-nascido, e Takaru fica chocado por receber uma honra tão grande. O dragão ancestral o repreende, esclarecendo que ele já tem um nome verdadeiro, e sua escolha servirá apenas como um apelido. Depois de pensar muito por um minuto inteiro, Takaru decide chamá-la de B de preto, Black, porque ele tem pele preta. Voldias fica confuso e admite que também gosta de B de Valdias. Com isso resolvido, o dragão ancestral diz que confiará seu bebê a Takaru, deixando-o atordoado por ele confiar seu filho a um completo desconhecido. Voltios explica que pode confiar nele porque Takaru é forte. Depois de lançar a recompensa em sua bolsa com um feitiço, o poderoso dragão desce lentamente de volta ao lago. Takaru então pergunta ao pequeno se ele o acompanhará em sua jornada de coleta, e o fofinho soltou um rugido alegre. Antes de partir, Takaru dá um banho adequado em B para lavar o cheiro insuportavelmente de peixe. Assim que os dois finalmente saem da caverna, o sol já está se pondo e Takaru está com fome, então ele diz a B que é hora de montar acampamento. Ele pega um pouco da água de mana em um copo de sua bolsa, que Valdias havia conectado ao lago subterrâneo de volta na caverna. B alegremente bebe um copo inteiro e imediatamente pede mais. Então Takaru continua a despejar a água mágica até que o pequeno fique satisfeito, para que ele cresça forte e saudável. B então o surpreende, perguntando se ele também quer beber. Então, depois de se hidratar com água fresca e refrescante, Kakarot monta uma barreira ao redor do acampamento. Ele se lembra de ter aprendido na loja de conveniência que pedras mágicas são um recurso raro, mas isso não é um problema, já que ele pode facilmente criá-las do nada usando sua magia ilimitada. Assim que a fogueira queima forte, ele frita um bife e cozinha um pouco de sopa, mostrando orgulhosamente a refeição combinada de B, mesmo sendo a mesma sopa de carne que ele come todos os dias desde que deixou a cidade. Takaru ainda ama demais para se cansar. Nesse momento ele percebe B olhando com olhos estrelados e babando como um cachorrinho faminto, então ele enche uma tigela pequena para ele. No momento em que B toma um óleo, ele solta um guincho fufo depois de queimar a língua. Quando Takaru esfria a sopa, B começa a engolir uma tigela após a outra até que o pequeno esteja tão cheio que cai no chão pronto para dormir. Vendo isso, Takaru se sente aliviado por B poder comer a mesma comida que ele e não ter que apenas observá-lo em todas as refeições enquanto bebe apenas água. Mesmo assim, ele pergunta se o pequeno se sente sozinho por estar longe de sua família de verdade, mas o fofinho sobe em seu colo e solta um pequeno rugido. Takaru interpreta isso como a maneira dele de dizer que está bem contanto que estejam juntos, e esse pensamento aquece seu coração. Nesse momento, ele escaneia o status de B e percebe que o bebê dragão Rank B já tem algumas habilidades absurdamente fortes. Mesmo assim, ele acredita que o pequeno ainda precisa de proteção. Então ele dá um breve sermão sobre não fazer nada perigoso mesmo que se sinta forte. Mas antes que ele possa terminar, B já está cochilando. Nesse momento, Takaru fica um pouco preocupado se esse é o parceiro fofo que ele desejou e se pergunta se o supervisor realmente o pregou uma peça com um parceiro réptil. Na manhã seguinte, ele sobe uma colina íngreme enquanto B voa preguiçosamente atrás dele e ele nota que a floresta escura pela qual ele passou antes não parece mais misteriosa ou perigosa, enquanto B voa em direções aleatórias. Takaru começa a escanear a área próxima em busca de novas ervas e materiais. Nesse momento, B de repente dispara em sua direção, com os olhos arregalados de pânico. Então Takaru ativa rapidamente o seu scan e encontra vários inimigos escondidos esperando nos arbustos. Ele percebe que pode ter sido seu cheiro corporal ruim de antes que mantinha os monstros afastados, e eles voltaram agora que o cheiro se foi. Ainda assim, ele fica animado pensando nos novos materiais que pode obter deles. Nesse momento, um falcão de pedra aparece por trás e ruge violentamente, mas ele não fica nem um pouco assustado, já que a criatura parece mais um hamster em comparação com Valdias. Quando o Scan mostra como carne de coxa suculenta, Takaru até começa a babar. Ele rapidamente monta um escudo mágico e invoca pingentes de gelo que perfuram o peito do falcão, garantindo facilmente uma fonte grátis de carne suculenta. Depois disso, Bel avisa de uma matilha de lobos atrás deles, mas tudo que ele vê é mais carne grátis. Quando um dos lobos avança em sua direção, ele lança magia de velocidade e redução de peso para tornar seu corpo leve o suficiente para que um simples salto lance no ar. Então ele usa endurecer para aumentar sua força e nocauteia o lobo com um chute sólido na cabeça. Depois ele desvia exiliamente das caudas semelhantes a cobras e soca outro bem no nariz. B fica maravilhado ao vê-lo exibir o alcance de suas longas pernas, e logo ele acaba com o resto da matilha. Depois disso, Takaru alegremente coleta a carne grátis e se prepara para seguir em frente até detectar mais 1000 monstros esperando por ele na floresta. B percebe que ele não tem certeza do que fazer, então o pequeno dragão tenta o seu melhor para levantá-lo no ar. Takaru ajuda lançando redução de peso em si mesmo, mas isso apenas faz com que eles disparem para cima tão rápido que ele grita como um maníaco, chamando a atenção de uma garota lombre próxima. Então, B de repente perde o controle de seu capuz e o faz mergulhar de cabeça no chão, embora as árvores felizmente amorteçam sua queda. Mais tarde, ele acorda com B lambendo seu rosto com aquele familiar cheiro de peixe, e ele percebe que eles já chegaram ao outro lado da floresta. Vendo isso, ele agradece a B pela viagem rápida, mas avisa o pequeno para ir com mais calma da próxima vez, já que ele é apenas um humano. Quando Takaru o elogia, B fica tão feliz que o abraça apertado e acidentalmente o acerta na cabeça bem no fígado. No caminho de volta para a vila, B fica curioso sobre o bastão na mão de Takaru. Então, ele explica que é um galho de hidráceo que ele encontrou em sua bolsa.
Ao ouvir isso, o bebê dragão solta um pouco de fumaça mágica nele e o bastão se transforma instantaneamente em um grande cajado de madeira. Takaru fica surpreso ao ver o bastão crescer tanto com apenas um sopro de hálito mágico e espera que isso não faça as pessoas o confundirem com algum grande mágico. Nesse momento, um rugido monstruoso ecoa pela floresta e ele diz a B para ficar cauteloso enquanto o barulho aumenta. B fica impaciente e voa direto em direção a ele, forçando Takaru a segui-lo. Quando ele o alcança, encontra o bebê dragão circulando uma árvore e descobre uma elfa ferida escondida atrás dela. Vendo a condição dela, ele pergunta se um monstro a atacou, mas acaba que o rugido monstruoso veio de seu estômago, que está vazio há 3 dias. Takaru rapidamente lhe dá um pouco de água, que ela bebe até a última gota, mas não faz nada por sua fome, então ele também lhe entrega o almoço que comprou na vila. Assim que ela vê a comida, ela arranca de sua mão e devora o taco frio. Suas papilas gustativas se sentem no paraíso depois de passar tanto tempo faminta. Depois disso, ele pergunta por que ela não tem comida, mesmo estando perto da vila, e a elfa responde que estava com muita pressa. Takaru ridiculariza por um erro tão de novato, o que a deixa furiosa o suficiente para se aproximar de seu rosto. No entanto, seu cheiro terrível o pega desprevenido, e ele solta que pensou que elfos deveriam cheirar a flores frescas, em vez de adubo burro. Ao ouvir isso, a elfa fica vermelha de indignação. Agradece-o a contragosto pela ajuda e sai correndo para tomar um banho, gritando que dizer que ela cheirava a burra foi completamente desnecessário. Depois daquele encontro estranho, Takaru coleta mais alguns materiais e sai da floresta, onde B aponta para uma carruagem à distância. Quando ele avista o unicórnio puxando-a, ele fica impressionado e o homem que dirige a carruagem pergunta se ele precisa de uma carona. Enquanto Takaru menciona que está indo para a Vila Tormi, o homem nota seu cajado e se pergunta se ele é um mago. Mesmo que Takaru insista que é apenas um coletor, o homem parece impressionado e lhe oferece uma carona, já que sua família também está indo para a vila. A princípio, Takaru hesita, dizendo que pode ser muito grande para caber na carruagem, mas os filhos do homem riem, achando que é uma piada. Então, ele ri junto e entra. A filha do homem convida Takaru para se sentar com ela, e ele acaba se dando surpreendentemente bem com as crianças, o que funciona a seu favor, pois baixa a guarda dos pais. Durante a viagem, o homem comenta que a carruagem anda suavemente mesmo com o cara grande com ele a bordo. E sua esposa diz orgulhosamente que o lema da Vila Tormi é ajudar quem precisa. Takaru fica impressionado com quão ousadas as crianças são para viajar em uma idade tão jovem. E quando elas ficam muito amigáveis com ele, ele pergunta brincando o que fariam se ele fosse um criminoso perigoso. O filho ri de sua pergunta boba, dizendo que o sino mágico já teria tocado. E a mãe mostra o item útil que toca sempre que alguém perigoso se aproxima. Vendo a pedra mágica, dentro, Takaru percebe que provavelmente poderia fazer uma ele mesmo, e diz seu nome quando se lembra de que ainda não se apresentou. A mãe se apresenta e apresenta as crianças, e o homem diz que é Porn. Nesse momento, a voz de B vaza do manto de Takaru, e as crianças perguntam curiosamente o que ele está escondendo. Takaru tenta fingir que é apenas um monstro raro que ele mantém consigo, mas Elisa garante que não há necessidade de ser secreto, já que muitos aventureiros têm monstros como companheiros. Ao ouvir isso, Takaru diz a B para sair e promete não morder ninguém. No momento em que as crianças veem o pequeno, elas instantaneamente se tornam fãs, enquanto os pais reconhecem-o como um tipo de dragão. Porn pergunta se isso significa que Takaru é um cavaleiro dragão. Então ele explica que simplesmente encontrou um ovo por pura sorte e o chocou. Mas isso só o surpreende ainda mais. Elisa diz a ele que cavaleiros dragão são raros e poucas pessoas já viram um dragão de verdade. Takaru pensa que a classe saiu direto de um jogo e ele mal pode esperar para conhecer um cavaleiro dragão de verdade algum dia. Mais tarde, naquela noite, ele surpreende a família com sua magia de luz e monta uma barreira como de costume. E quando eles perguntam se isso é suficiente para manter os monstros afastados, ele garante que B sempre os guardará se algo acontecer. Ao ouvir isso, a família inteira se sente instantaneamente à vontade, e Takaru percebe o quanto as pessoas confiam nos dragões neste mundo. Então Elisa diz que é hora de cozinhar o jantar, mas Takaru se oferece para cuidar disso em agradecimento. Ele tira 3 panelas gigantes e uma dúzia de ingredientes da sua bolsa. Chocando as crianças, que pensam que ele é algum mago incrível. Ele ri e admite que não é nem de perto, dizendo que é tudo graças à sua caixa de itens. Depois disso, ele prepara uma refeição fogosa, como sempre, impressionando toda a família de Porin. E no momento em que as crianças provam, seus rostos se derretem de alegria. Elisa elogia as habilidades culinárias de Takaru, que são de primeira, enquanto Porin, de repente, abaixa a cabeça tremendo, enquanto lágrimas começam a cair.
Quando sua esposa pergunta o que há de errado, o homem cai em lágrima de felicidade, dizendo que estava ansiando por comida de verdade depois de comer apenas carne seca, e ver seus filhos tão felizes torna tudo ainda melhor. O colapso emocional do homem adulto faz Takaro cair na gargalhada, e todos brincam e riem sobre isso. Depois disso, Porin pega um violão e começa a tocar enquanto Elisa canta, deixando as crianças e Bi exibirem seus passos de dança descolados. Enquanto as crianças o puxam para dançar com elas, Takaro percebe que nunca soube como noites como essa poderiam ser reconfortantes, em comparação com comer sozinha em um quarto vazio em casa. Na manhã seguinte, Bi e as crianças estão dormindo profundamente, enquanto Takaro já está acordado, polindo cuidadosamente suas tesouras. Elisa aprecia seu esforço e diz que pessoas que cuidam de suas ferramentas são boas em seu trabalho. Takaro pensa que a coleta pode ser seu tipo de trabalho favorito. E quando Porin lhe diz que eles partirão depois do café da manhã, uma ideia divertida surge em sua cabeça. Acontece que ele queria dirigir a carruagem. Vendo o unicórnio acelerar assim que ele o ordena, Porin fica impressionado com a rapidez com que os dois se tornaram amigos. Logo, a vila entra em vista, e a família de Porã o deixam no portão, agradecendo por ajudá-los. O guarda diz que deve ser primavera novamente se Porém estiver de volta, já que ele sempre aparece nessa época para vender roupas. E é difícil para o pobre homem alimentar sua família porque ele não é bom em caçar. Takaro percebe que deve ser por isso que Porã caiu em lágrimas quando o viu depois de tanto tempo, e ele imagina que suas habilidades de coleta são uma grande bênção para pessoas assim. Depois disso, enquanto Bi brinca com as crianças lá fora, ele espalha todos os seus materiais na loja de Jerome, mas secretamente mistura um pouco de minério mágico Misriel. O lojista pega imediatamente as pedras brilhantes para variá-las com detalhes sérios. E depois de fazer barulhos de velhote por alguns minutos, Jerome sussurra baixinho que este é um minério mágico Misriel incrivelmente raro. Takaro não fica muito surpreso, já que o misturou de propósito. Mas Jerome tá morrendo de vontade de saber onde ele encontrou, porque é um material lendário. Ele explica que mais alguns pedaços dele lhe dariam mais poder do que todas as pedras mágicas do país. Quando Takaro diz que acabou de encontrá-lo por aí, em algum lugar, o velho lhe dá um conselho de que ele é claramente um gênio em coletar itens raros, embora lhe falte bom senso. É por isso que Jerome sugere que ele vá para a agitada cidade de Belka, onde há toneladas de informações e uma guilda de aventureiros onde ele pode adquirir conhecimento e vender para compradores maiores. Embora Jerome se arrependa de perder um cliente tão valioso, ele diz que ficará feliz se Takaro ficar famoso e der um alô para sua pequena loja. Depois de pensar um pouco, Takaro fica animado para ir para a cidade e passa aquela noite na cama com Bi, lendo sobre a guilda de aventureiros e Belka. Deitado de volta na cama, ele decide aproveitar ao máximo a vida em um mundo de fantasia, tornando-se um aventureiro e ganhando dinheiro suficiente para viajar e ver todos os lugares que puder. Então ele se senta de repente e quase derruba a Bi da cama, declarando em voz alta que sua próxima missão é ir à guilda em Belka e se inscrever. Mas, depois dessa explosão de energia, ele acaricia suavemente seu parceiro fofo e diz que devem relaxar primeiro, já que ele ainda tem algumas coisas para fazer na vila. Naquela noite, ele vai ao festival, onde desfruta de comida de primeira linha enquanto corre brincando com as crianças. As crianças também o arrastam para se juntar aos seus jogos, como de costume. E ele até leva um pedaço de frango para o guarda, porque o homem também é seu parceiro. Ele passa os dias seguintes coletando mais materiais, e em seu último dia, ele coleta seus itens processados de uma senhora local, que fica triste, e diz que sentirá muita falta dele quando ele partir. Ela diz que todos na vila desejam que ele pudesse ficar mais tempo, e ele admite que também quer ficar. Mas ele quer ver mais do mundo acima de tudo. Ao ouvir isso, a senhora respeita seu sonho e lhe dá uma lancheira para a estrada, já que a viagem para Belka leva um tempo inteiro. Depois de fazê-lo prometer que voltará a visitá-los algum dia, ela continua empilhando mais lancheiras por pura bondade, e ele se sente sortudo por ter armazenamento infinito. De volta no seu quarto, ele se pergunta o que poderia criar com o minério mágico restante, já que Jerome não o comprou, e ele tenta pensar muito até que o pequeno cérebro de Bi desliga. Quando Takaro olha para a lâmpada antiga na sua mesa, ele decide usar seu conhecimento para criar algo útil para a vila antes de partir. Remembrando como o guarda sempre trabalha incansavelmente, ele tem de repente uma ideia maluca de fundir a lâmpada com uma pedra mágica. Ele se concentra muito em visualizar como o item deve ser e acaba sendo um grande sucesso. Na manhã seguinte, enquanto toda a vila se reúne para se despedir dele com um adeus alegre, ele diz ao guarda que fez um item mágico que pode criar uma ampla barreira ao redor da vila, impedindo a entrada de qualquer pessoa com más intenções. O guarda não consegue acreditar que ele está dando algo tão valioso, mas Takaro diz que é sua maneira de retribuir toda a bondade e os favores que todos lhe mostraram. Dito isso, ele promete que voltará algum dia, porque a Vila Tormin é seu verdadeiro lar, e eles compartilham um momento de despedida emocionante.
No entanto, o velho Jerome de repente pega o item mágico das mãos do guarda, esperando que Takaru não tenha realmente usado a lendária pedra mágica para fazê-lo. Mas antes que ele possa confirmar qualquer coisa, Takaru dispara para fora da vila em velocidade máxima, animado para ver que tipo de lugar será a cidade dos aventureiros. Na estrada para Belson, ele desfruta de uma caminhada tranquila enquanto ouve os adoráveis ruídos de bebê dragão de Bee. Nesse momento, ele avista um monstro caranguejo enorme bloqueando o caminho à frente. Ele escaneia a criatura misteriosa com cautela, mas sua carranca rapidamente se transforma em um sorriso quando ele nota que sua descrição menciona carne suculenta. Ele diz animadamente ao bebê dragão que carne de caranguejo é absolutamente deliciosa e ele se prepara para caçá-lo. No entanto, antes que ele faça um único movimento, Bee voa em velocidade máxima e solta um rugido supersônico que instantaneamente faz o caranguejo cair e espumar pela boca. Takaru fica completamente surpreso que seu parceiro fofo possa fazer algo assim, mas então eles são emboscados por mais 2 monstros caranguejo, formando um ataque de pinça de ambos os lados. De costas um para o outro com Bee, ele diz que não deve ser um problema, mesmo que estejam cercados, já que caranguejos só podem se mover de lado. Mas ele entra em pânico total no momento em que vê os crustáceos enormes dispararem reto em sua direção. Pouco antes de os 2 caranguejos colidirem com eles, Bee o levanta no ar e os monstros caranguejos se chocam um contra o outro. Takaru agradece a Bee e se prepara para coletar um pouco de carne de caranguejo. Mas o primeiro caranguejo de repente acorda novamente e avança contra ele. Takaru alegremente prepara seu cajado, vendo o jantar vir direto para ele. Ele o balança para um home run limpo e bate o punho com Bee após seu sólido trabalho em equipe. À noite, ele fatia as patas do caranguejo, joga-as em uma panela gigantesca que ele tirou de algum lugar e aquece um pouco de água junto com um saco de sal para ferver a fina carne de caranguejo. Depois que a carne termina de cozinhar, os 2 praticamente se derretem de felicidade enquanto devoram as suculentas patas de caranguejo. Cerca de um mês depois, Takaru finalmente chega ao seu destino. Ele fica atordoado com a escala massiva e a arquitetura majestosa da Cidade do Comércio, conhecida por abrigar a guilda mais forte de todo o continente. Vendo que os guardas estão inspecionando todos, ele entra na fila e espera poder disfarçar sua caixa de itens como apenas uma bolsa mágica normal. Quando finalmente chega sua vez, a senhora no portão o convida a entrar. Então, ele esconde Bee e entra para responder algumas perguntas enquanto ela verifica os itens que ele está carregando. A guarda pergunta se ele veio para vender materiais, já que parece um coletor, mas Takaru explica que está ali para se tornar um aventureiro. O guarda não fica surpreso, já que Belsin é a cidade do comércio e dos aventureiros, mas ele ainda tem que seguir o procedimento. Então ele pede permissão para inspecioná-lo usando uma ferramenta mágica que detecta indivíduos suspeitos. Quando o guarda termina o scan, nada estranho aparece, e a senhora também confirma que ele está limpo. Isso deixa Takaru curioso sobre como as pessoas comuns veem seu status, então ele usa silenciosamente sua habilidade de avaliação no item mágico, que simplesmente o identifica como um cara que é realmente bom em encontrar materiais de qualidade. Felizmente, isso não revela a enorme lista de bênçãos que o supervisor anotou para ele. Depois disso, o guarda diz que ele está livre para entrar, mas ele pergunta curiosamente o que significa a bênção do dragão. Takaru decide ser honesto e diz a Bee para sair. Ambos os guardas se iluminam instantaneamente quando vê o adorável pequeno parceiro, mas o guarda sugere que ele coloque algum tipo de marca ou etiqueta em Bee para que todos saibam que o dragão pertence a ele. Ao ouvir isso, Takaru de repente se lembra do colar que ganhou das crianças da vila e coloca cuidadosamente na cauda do bebê dragão, o que o pequeno parece gostar muito. Em seguida, eles dizem a Takaru que eles irão relatar ao prefeito que um dragão está na cidade, mas não deve ser um problema desde que se comporte. A senhora dá as direções para a guilda dos aventureiros, enquanto o guarda abre o portão e o recebe calorosamente em Belka. Quando ele sai do túnel escuro e entra na cidade aberta, ele fica completamente maravilhado com o cenário de fantasia vibrante diante dele. Sem perder um momento, ele segue direto para o grande edifício marcado por uma placa chique. Vendo que Takaru timidamente espiar e entrar pela porta da frente, uma garota coelha chamada Ariana o cumprimenta e lhe dá as boas-vindas a Europa, a guilda conhecida por deixar quase qualquer um entrar. Ela se apresenta como recepcionista e pede para ele preencher suas informações no formulário de registro. Enquanto Takaru percebe que consegue ler as palavras e se pergunta como escrever, seu nome traduz magicamente sozinho. Ariana fica surpresa ao ver que ele se registrou como um coletor de materiais e pergunta se ele tem alguma experiência real em batalha. Takaru diz que derrotou todos os tipos de monstros, de pássaros a caranguejos, mas ela pergunta ceticamente se ele tem alguma prova real.
Ele avisa que tem um muito grande no bolso, mas ela o subestima e lhe diz para tirá-lo. Ao ouvir isso, ele casualmente tira um corpo de caranguejo gigantesco e o deixa cair em sua mesa, que instantaneamente desmorona sobre seu peso maciço. Todos os aventureiros próximos se amontoam em choque quando veem Ariana fugir em pânico, mas um deles pergunta curiosamente a Takaru se ele por acaso tem uma caixa de itens, e ele responde que sim. O Homem-Urso usa uma habilidade estranha para verificar e confirma que Takaru está falando a verdade, porque ele tem uma aura azul. Takaru fica confuso ao ouvir isso. Então, o Homem-Urso explica que usou Apple, uma habilidade de detecção que mostra que alguém é azul se não for encrenqueiro. Dito isso, o Homem-Urso garante a Ariana que não há problema em negociar com ele. Mas Takaru o corrige, dizendo que não veio para vender nada. Ele realmente quer se tornar um aventureiro, e aquele caranguejo gigante é apenas seu jantar. Seu gosto ridículo por comida deixa todos sem palavras. Mas o Homem-Urso rapidamente deixa isso de lado e pergunta se ele está viajando sozinho. Takaru diz que também tem um parceiro, e a expressão de todos muda no momento em que veem que ele tem um dragão como companheiro. Percebendo que as pessoas já estão olhando para Bi com inveja, Ariana rapidamente o puxa para uma sala privada. Lá, ela carimba seu formulário e lhe entrega uma pulseira de rank F, explicando que a política padrão para todos os iniciantes começar de baixo. Vendo isso, Bi abana um rabo alegremente, já que suas pulseiras combinam agora, e os dois batem os pulsos juntos para celebrar seu início oficial como aventureiros. No dia seguinte, Takaru apresenta os pertences do aventureiro morto, cujo corpo ele encontrou na floresta perto da Vila Tori. O nome do garoto era Belhand, e Takaru ouviu na guilda que ele estava em uma missão para ganhar dinheiro para o remédio do seu pai. Vindo a dor em que o velho está, Takaru pede silenciosamente permissão para tentar algo. Mais tarde, na guilda, ele apresenta todos os itens que coletou para uma missão, e o balconista brinca que o cliente deles ficará maravilhado com o tamanho de seus cogumelos. Nesse momento, um par de orelhas de coelho curiosas espreita pela esquina e Ariana caminha timidamente até Takaru com uma pilha de pedidos de clientes que querem especificamente que ele aceite seus trabalhos. Vendo quantos há, ele pega alguns por enquanto e se dirige ao grande banho público cheio de água verde limpa. Ele se lembra de meio mês atrás, quando foi pela primeira vez ao banho público em Belka e viu como era nojento. Então, ele usou magia para remover todas as impurezas para que pudesse desfrutar de um mergulho relaxante todos os dias. Nesse momento, seu amigo lagarto, chamado Clay, se junta a ele. Takaru fica surpreso por Clay ter vindo tão tarde da noite, e o lagarto explica que sua velha ferida está atacando novamente. Isso lembra Clay de ter ouvido que Takaru curou pessoas doentes nos bairros pobres, e ele fica surpreso ao saber que Takaru também pode usar magia de cura. Takaru diz humildemente que estava apenas copiando algo que viu, mas Clay fica impressionado quando Takaru admite que não o fez por dinheiro, dizendo que ele teria feito uma fortuna se tivesse feito. Ao ouvir isso, Takaru brinca que espera não ser atacado por médicos furiosos por arruinar seus meios de subsistência. Clay ri de como ele está calmo, e então pergunta sobre sua promoção de rank. Quando Takaru diz que não tem intenção de promoção e prefere ficar discreto, Clay lhe diz para ser mais egoísta na vida e aprender um pouco de bom senso sobre como o mundo funciona. No dia seguinte, ele vai à guilda para receber seu pagamento, e o balconista tenta educadamente convencê-lo novamente a subir de rank. Ele explica que há muitos benefícios, mas Takaru garante que não tem intenção de subir na hierarquia, pois isso só traria problemas para sua vida pacífica, mesmo que a guilda se beneficiasse disso. Enquanto ele deseja silenciosamente que seus dias lentos e tranquilos permaneçam assim, um homem irrompe pela porta principal e grita que há um ataque de goblins. A guilda entra em ação instantaneamente, recrutando todos os aventureiros de rank D e acima para defender, mas Takaru sai casualmente porque é apenas um inocente rank F e sem negócios no campo de batalha. No entanto, quando a mestra da guilda flagra ele saindo a escondidas, ela imediatamente diz a Takaru que ele também tem que se juntar. Na reunião de estratégia, a mestra da guilda explica que os goblins avançarão para Belsim pelo sul. Então é trabalho deles garantir que nenhum sequer atravesse a ponte sobre o rio. Em meio à multidão de homens apaixonados, Takaru se sente como um estudante de artes preso no meio de um time de futebol americano do ensino médio. Do nada, o Homem-Fera ao lado dele começa a zombar dele por ser inútil rank F e diz para ele ficar fora do caminho deles. Logo depois disso, a mestra da guilda pergunta a Takaru se ele é a estrela em ascensão que o avaliador mencionou e o elogia por receber elogios de alguém que quase nunca fica impressionado com ninguém. Depois disso, a reação calma de Takaru para a habilidade de intimidação da mestra da guilda só faz o homem ganhar mais respeito por ele. E, para surpresa do Homem-Fera, a mestra da guilda diz que Takaru tem alto potencial.
Ao sair, a mestra da guilda lhe diz que tem certeza de que Takaru pode se proteger no campo de batalha e o ordena a cuidar daqueles que precisam de proteção. Vendo a mestra da guilda recrutar um rank F pela primeira vez em sua vida, Missalei se desculpa pelo pedido egoísta da mestra da guilda e lhe deseja boa sorte com entusiasmo. Ela se apresenta como uma usuária de magia de cura e fica toda animada para trabalhar junto com ele e deixar a mestra da guilda orgulhosa. Mas ele lhe diz com um sorriso constrangido que ficar muito animado pode ser perigoso às vezes. Na manhã seguinte, Missalei começa a chorar ao mero avistar um monstro pássaro. E quando ele lhe diz para se acalmar, ela acaba tendo um ataque de pânico completo. Takaru percebe que precisa acalmar a chorona se quiser paz de espírito, então ele segura seus ombros firmemente. Missalei se recusa a admitir que está assustada e Mazeli lhe diz que ele é um desastre emocional que está tremendo da cabeça aos pés antes mesmo dos goblins atacarem. Ele lhe dá o conselho de simplesmente se concentrar em curar os feridos e fazer seu trabalho corretamente, porque ela estará perfeitamente segura e longe da batalha. Dito isso, ele a assegura de que não há nada de errado em estar com medo, porque é completamente normal, e o medo é o que lhe dá força para revidar e fazer o que for preciso para sobreviver. O discurso digno de Oscar de Takaru instantaneamente faz a pequena garota se iluminar, e ela promete dar o seu melhor. Vendo tudo isso, Clay se aproxima dele com um sorriso presunçoso e repete as próprias palavras de Takaru de volta para ele, apenas para provocá-lo. Takaru mantém o que disse com orgulho, e Clay deixa claro que ficou genuinamente maravilhado ao ver Takaru fazer um discurso motivacional tão apaixonado. Mudando de assunto, Takaru pergunta a Clay por que ele não está na vanguarda. E Clay responde que não consegue se mover de forma confiável em dias úmidos como este por causa de suas velhas feridas. Takaru se lembra das enormes marcas de garras em suas costas e pergunta se elas são a causa, o que realmente abala Clay por dentro. Depois de ficar em silêncio por um momento, Clay fica surpreso que Takaru seja o único que nunca o envergonhou por ter uma cicatriz nas costas como o guerreiro, já que elas são geralmente um sinal de fugir como um covarde. No entanto, Takaru considera a possibilidade de ele as ter conseguido enquanto protegia alguém. E, mais importante, Clay ainda está vivo, então ele pode continuar protegendo outros com sua vida. Clay sorri maravilhado com seu pensamento sábio e fundamentado. Logo depois disso, eles ouvem uma sirene que sinaliza monstros passando pela linha de frente. Então ele rapidamente pega a sua lança e diz a Takaru que tem que ir. Takaru questiona como ele fará isso quando o mal consegue se mover em tempo chuvoso por causa de sua ferida. Mas Clay jura protegê-lo mesmo que isso custe sua vida. Com isso, ele parte para a linha de frente. Takaru então observa Missalei tranquilizando um soldado ferido enquanto cura, mesmo que estivesse chorando momentos atrás. Nesse momento, ele se lembra da ordem da mestra da guilda, dizendo ele para proteger o que é precioso para ele. Então, ele pega seu cajado e cobre todo o acampamento em uma ampla barreira. Em seguida, ele diz a Missalei para se cuidar enquanto ele vai procurar por Clay. Na linha de frente, todos os soldados estão fazendo o seu melhor para conter a gigantesca horda de goblins avançando da névoa. Enquanto isso, Takaru corre em uma velocidade anormalmente rápida e para diante de um grupo de goblins bloqueando seu caminho. Ele usa a magia de endurecimento para tornar seu soco forte o suficiente para esmagar um goblin em um rochedo distante, mas isso machuca seriamente sua mão. Ainda assim, ele sabe que tem que fazer algo em breve, então ele pede a Bee para assumir o controle. Todos os aventureiros se abaixam para se proteger enquanto Bee lança um Pikachu e frita todos os goblins com um ataque de relâmpago em cadeia. Com isso, Takaru pergunta aos irmãos Fera, Diego e Orold, por que foram empurrados para trás com tanta facilidade, e os irmãos explicam que uma espécie de alto escalão chamada Sargento Goblin apareceu do nada. Eles também mencionam que conseguiram sair graças a Clay, mas não têm ideia de onde ele está agora. À medida que começa a chover, Clay continua matando goblins para a direita e para a esquerda, até que sua lesão ataca novamente, fazendo ele cair. O raio de Bee o salva bem a tempo e quando ele avisa Takaru que ele não deveria estar na linha de frente, ele dá um tapa onde dói e joga suas próprias palavras de volta para ele. Enquanto discutem sobre quem deve recuar primeiro, o Sargento Goblin aparece e salta sobre os dois com força aterrorizante. Os dois ficam cercados pelos lacaios do sargento e Clay diz a Takaru que fuja quando ele abrir uma brecha. Vendo que Clay não tem planos de recuar, Takaru pergunta se a lesão é uma lembrança de algo precioso para ele. Quando Clay confirma com raiva que é apenas uma marca de seus passados enganos, Takaru faz Bee fritar todos os goblins ao redor deles, joga seu cajado pro seu parceiro e rapidamente pega um pote de water de mana de dragão para despejá-lo nas costas de Clay. Clay fica confuso enquanto Takaru tenta encontrar o encantamento para cura permanente.
Assim que ele diz as palavras mágicas, a lesão de Clay começa a se fechar e seu corpo começa a se transformar. Takaru assiste maravilhado quando o lagarto diante dele se transforma em um homem de dragão e cresce quase o dobro do seu tamanho, parecendo ter retornado ao auge absoluto da sua juventude. Depois disso, Clay rasga a horda de goblins com suas garras nuas como uma tempestade furiosa e elimina todos os goblins no momento em que o sol nasce. Enquanto Clay ri alto como um completo maníaco, a mestra da guilda se aproxima de Takaru e pergunta se ele é quem curou Clay. Ela também diz que ouviu sobre como Takaru fritou todos os goblins com sua poderosa magia mais cedo. Rotor então pede Takaru para confessar quem ele realmente é. E quando Takaru insiste que é apenas um amigável coletor de materiais Rank F, a mestra decide deixar pra lá e promete recompensá-lo adequadamente por sua ajuda. Mais tarde na estalagem, Clay o visita de surpresa e Takaru fica feliz em ver o grandalhão saudável novamente. No entanto, Clay insiste com raiva que ele definitivamente não está normal, porque ainda se sente estranhamente aceso por dentro. Quando um homem-dragão grita com ele para explicar o que diabos ele fez, Takaru responde que simplesmente usou magia de cura junto com um pouco de água mágica imbuída com a mana de um dragão ancestral, cujo nome ele não consegue se lembrar, e que por acaso também é pai ou mãe de Bi, ou algo assim. A explicação deixa Clay completamente sem palavras e ele pergunta por que Takaru usaria algo tão incrivelmente precioso nele. Então, Takaru explica que era uma emergência real na época e ele fez o que tinha que fazer. Quando Clay então pergunta como ele pode usar magia de cura avançada, ele afirma que tinha uma imagem detalhada em sua mente e seu vasto conhecimento do corpo humano tornou a magia bastante eficaz. Isso faz Clay se perguntar quem Takaru realmente é. A pergunta repentina faz Takaru entrar em pânico, já que ele não quer perder sua vida pacífica revelando sua verdadeira identidade, mesmo que o supervisor nunca o tenha impedido de fazê-lo. Para sua surpresa, Clay não pressiona por respostas e caminha silenciosamente em direção à porta. Ao sair, Takaru diz que confia em Clay e revela que na verdade veio de outro mundo. O Dragonete, Homem-Dragão, sorri com sua honestidade antes de ficar completamente em branco em confusão. Takaru tenta explicar o conceito de reencarnação para ele e Clay fica chocado que um garoto tão jovem já tenha visto a morte uma vez. Depois disso, Takaru explica toda a sua história. E mesmo que Clay ache inacreditável, ele não tem escolha a não ser aceitar, já que a magia de Takaru não apenas o curou, mas o evoluiu de um lagarto para um dragonete, que são os nobres ancestrais de sua espécie. Enquanto Clay está feliz, ele também está aterrorizado com um poder esmagador que o fez perder o controle de si mesmo. Takaru diz que não é grande coisa, já que ele voltou ao normal agora e tudo o que ele precisa fazer é ficar calmo e evitar ficar com raiva. Isso realmente irrita Clay. E o homem lhe diz que para começar a levar a vida mais a sério a partir de agora, ele decidiu ensinar isso a Takaru, fazendo-o seguir suas ordens por um dia inteiro. No dia seguinte, Takaru vai a uma loja de equipamentos para comprar algo, e uma alegre garota fera dona do lugar o cumprimenta alegremente. Quando Takaru pergunta se sua loja lida com equipamentos de coleta de materiais como sua tesoura, a garota diz que não, mas ela o reconhece instantaneamente como o famoso coletor da cidade e se apresenta como Ryle. Ela diz que pode ser capaz de ajudar porque seu chefe é o renomado ferreiro Gruldas, embora ele provavelmente faça Takaru fazer um trabalho em troca. Takaru fica feliz em ajudar. Então, ela o leva para dentro, onde ele fica maravilhado com o incrível trabalho da equipe de ferreiros. Ryle diz que também acha fascinante e sonha em alcançar o nível do seu chefe um dia para que possa forjar uma espada digna de um verdadeiro herói. Depois disso, eles entram no escritório do chefe, e o velho questiona imediatamente quem ela trouxe consigo. Ela diz orgulhosamente que ele é o famoso coletor, mas o velho não parece muito impressionado com sua reputação. Ryle sugere animadamente enviá-lo para minerar minério Eldra, para que eles possam forjar uma espada poderosa para a competição. Growl responde com raiva que nenhum coletor se atreve a ir para um lugar tão perigoso, mas Ryle argumenta que ele não pode saber a menos que pergunte a Takaru primeiro. Takaru assiste silenciosamente os dois discutirem sobre o prazo até que Ryle agarra a barba do pobre velho, exigindo saber se ele pode fazer uma espada melhor com materiais de qualidade lixo. Growl grita de volta que a mina Yldra em Rias não está apenas cheia de monstros, mas até rumores de demônios à espreita lá. Ryle de repente se lembra que foi a razão pela qual a mineração de minério de Hidreparavia tinha parado, e ela percebe que esqueceu de mencionar isso a Takaru. Growl repreende a Ryle, dizendo que ela não pode ser uma ferreira se não valoriza a vida dos outros, e ele se recusa a enviar um jovem numa missão tão perigosa. Ao ouvir isso, Takaru pergunta calmamente se o chefe será disposto a criar um par de tesouras especiais para ele se ele trouxer o minério das minas Rio. Growl se pergunta se ele é surdo, mas Takaru saca a garra de um monstro que mesmo aventureiros de rank B não conseguiram matar. Com isso, ele parte para as minas Ryu em uma carruagem.
No caminho, ele ouve uma garota mencionar como plantas venenosas apareceram em uma vila próxima e um homem diz que há rumores estranhos na floresta. Takaru se pergunta se isso pode ser culpa dele, mas ele rapidamente descarta o pensamento e desce em uma fazenda de cavalos. De repente, ele ouve uma voz alta reclamando. E acaba sendo uma elfa que está zangada porque o vendedor lhe mostrou um pássaro fofo em vez do cavalo voador branco que ela pediu. O vendedor explica que tudo que é usado para viajar em sua fazenda é chamado de cavalo. A elfa se desculpa e o vendedor lhe diz que ela pode encontrar o que está procurando em Vazru, a nação dos anões. Takaru fica surpreso por eles estarem indo para o mesmo destino, mas ele decide fazer uma parada rápida para coletar materiais na floresta primeiro. Enquanto ele está no meio da colheita de algumas flores, Takaru ouve um rugido familiar ecoando em algum lugar próximo. Como esperado, ele encontra a fonte do barulho no estômago faminto da elfa, então ele lhe dá um pouco de água e comida. Ela agradece por salvá-la pela segunda vez, mas como ela não toma banho há séculos, ele usa limpar nela antes que ela estrague sua imagem de fantasia dos elfos. A elfa fica maravilhada com sua magia e se apresenta alegremente como Velver Brolight. Quando ele luta para dizer seu longo nome, ela lhe diz para apenas chamá-la de Vel. Depois de mostrar sua gratidão, Takaru começa a se afastar, mas ela o impede porque elfos sempre pagam suas dívidas. Quando ele diz que apenas ajudou por bondade, ela insiste em ajudá-lo com seu trabalho. E Bee parece bastante satisfeito com a ideia. Mais tarde, ela lhe mostra orgulhosamente um cocô antidotação raro que encontrou por aí. Mas ele lhe diz que é apenas uma pedra. Ela volta novamente uma segunda vez, mas desta vez ela acabou de encontrar cocô de verdade. Enquanto ela observa brincar com Bee quando ela encontra um cogumelo venenoso, ele percebe que os dois patetas estão no mesmo nível mental. Mas, quando é hora de montar acampamento, ela surpreende Takaru dizendo que ele deveria usar lenha em vez de pedras mágicas, para que outros aventureiros saibam que é um local seguro. Mais tarde, ela retorna carregando um tronco inteiro. Quando Takaru reclama, ela lhe diz para relaxar. Então joga o tronco no ar, corta-o em 100 pedaços iguais com suas adagas e usa a terra em uma pilha perfeitamente empilhada, pronta para uso. Enquanto Takaru se pergunta se todos os elfos são assim, tão selvagens, ele avalia suas adagas e fica impressionado porque são as primeiras armas de ranking A que ele já viu. Mais tarde, no jantar, Vel e Bee se derretem instantaneamente quando provam seu guisado finamente cozido. Depois disso, ela pergunta se ele está indo para Vazru, e Takaru confirma que está indo para lá para minerar Eldra. Quando ele pergunta sobre o motivo de sua viagem, ela diz que está procurando uma montaria divina branca para sua irmã. Vel se sente mal por ele continuar ajudando ela enquanto ela não faz nada. Então, Takaru se oferece para contratá-la como sua guarda-costas. Ao ouvir isso, ela fica animada com a ideia de ser a espadachim que protegerá seu mestre. Mas ele acrescenta que também quer que ela lhe ensine bom senso. Vel fica chocada que é só isso que ele quer dela, e acredita que o reencontro deles lhe destino. Takaru cora quando ela sorri e aceita sua oferta para se tornar sua guarda-costas. Mas ele fica realmente irritado mais tarde naquela noite quando seu ronco exageradamente alto o mantém acordado o tempo todo. No dia seguinte, os dois finalmente chegam à ponte que leva a uma cidade grande, e o primeiro lugar que eles visitam é um restaurante onde experimentam a especialidade anã chamada Roast Buffy. Após a primeira mordida, Vel diz que a comida tem um sabor tão incrível quanto sua amiga lhe disse uma vez. Quando Takaru pergunta se sua amiga também é uma elfa, ela diz que sua amiga é na verdade um homem lagarto. Ela explica que ele foi honrado com o título de Rei Dragão e acha que Takaru pode ter visto, já que ele viajou para Belka da última vez que ela o viu. Nesse momento, Clay de repente se intromete dizendo que fez mais do que apenas ver Takaru. Vel o cumprimenta casualmente, mas Clay olha de lado para Takaru e o lembra que ele nunca se despediu antes de partir. Takaru insiste que deixou um relatório na guilda, mas Clay ainda está irritado porque seu relatório foi terrível. Enquanto Vel continua mastigando rolos, Takaru choca completamente Clay dizendo que planeja coletar minério Yura na mina Yurishi porque ele pensa que é um trabalho muito difícil para alguém do seu ranking. Mas Takaru diz que realmente pareciam precisar de sua ajuda. Clay espera que ele esteja fazendo isso por um bom preço. Mas quando ele diz que receberá um par de tesouras personalizadas e algumas panelas que pode usar para fazer rolos de ovo, Clay admite que ainda não consegue decidir se Takaru é apenas muito legal ou simplesmente estranho. Dito isso, Takaru diz que é hora de ir embora, mas Bee e Vel argumentam que deveriam pelo menos ficar para de sobremesa. De repente, Clay oferece se juntar a ele em sua jornada para Vazru, já que precisa consertar sua lança lá. Ao ouvir isso, Vel pergunta se ele também será guarda-costas de Takaru como ela, e Clay admite que também gosta da ideia. Com isso, Takaru ganha um velho samurai excessivamente sábio e uma elfa belamente desajeitada.
mas ele tem uma estranha boa sensação de que sua jornada não será tranquila. Fora de Vosrow, Takaru nota que há uma enorme fila no posto de controle. Mas Clay consegue uma entrada especial para eles, porque disse ao guarda que veio encontrar um velho amigo seu. O guarda os guia para dentro enquanto explica a história de Vosrow, que foi originalmente construída em cima de uma mina de ferro, mas agora é uma cidade subterrânea lindamente construída. O grupo fica maravilhado com o grandioso local e o guarda diz a Clay que o próprio rei deseja se encontrar com ele em breve. Quando Takaru pergunta curiosamente se ele é realmente amigo do rei, Clay admite sem jeito que é verdade, para o bem ou para o mal. O guarda menciona animadamente que Clay salvou o país da ruína há muito tempo quando derrotou o rei do trovão rugidovo Zengun. No entanto, Clay o corrige, dizendo que não é bem verdade, porque os anões estavam muito fracos naquela época. Então, um demônio os forçou a pagar tributo regularmente. Mas esse mesmo demônio voou e desapareceu quando viu Clay. O guarda mostra orgulhosamente a todos a enorme estátua que parece Godzilla, com o nome de Clay gravado na parte inferior, feita para celebrar seu ato heróico, o que realmente envergonha o velho tímido. Mais tarde, no castelo do rei anão, Clay começa reclamando da estátua gigante feita dele, enquanto os dois discutem como crianças pequenas. Takaru se apresenta educadamente ao rei e o rei lhe diz para dispensar as formalidades e dizer o que veio fazer. Takaru entrega uma carta de apresentação escrita pelo mestre Grolgas, solicitando permissão para entrar nas minas. O rei pergunta a Takaru se ele sabe sobre o terremoto de cerca de um mês atrás, após o qual as minas foram completamente tomadas por demônios. Takaru diz que está totalmente ciente e Clay garante ao rei que ele e a elfa habilidosa servirão como guarda-costas de Takaru. Ao ouvir isso, o rei lhes concede permissão para ir e os força a uma missão para descobrir a verdade por trás dos demônios, o que irrita Takaru, já que ele só veio aqui para minerar mais. Depois disso, o grupo se encontra com Zanva, que será seu guia pelo túnel que leva às minas. Lá dentro, Takaru surpreende Vel invocando uma bola de luz primeiro e depois usa um feitiço que faz uma cópia do mapa original que funciona como um GPS ao vivo. Com isso, ele segue mais fundo na mina, mas tudo que ele encontra são materiais de baixa qualidade. Nesse momento, Bi sente algo se aproximando e todos se preparam para lutar contra o que está por ver. Ele usa procurar para confirmar que há dois monstros voando rapidamente em direção a eles. Clay crava sua lança no primeiro, enquanto Takaru paralisa o segundo, deixando Vel cortá-lo com suas adagas. Mesmo coberta de sangue de monstro, ela pula para cima e para baixo animadamente, perguntando a Takaru que tipo de magia ele acabou de usar. Mais fundo na mina, ele sente a pressão mágica ficando mais forte e caminha até um beco sem saída porque consegue sentir Yuhit, que é uma versão pura e mais forte do minério Hildra. Depois que ele diz aos outros para ficarem para trás porque ele quer minerar usando seu próprio método, Takaru endurece as paredes ao redor dele e lança bolas de fogo que explodem no impacto bem no centro. A explosão espalha cristais de Yuhit por todo o chão e os Zonga não conseguem acreditar que eles descobriram uma veia inteira do material raro. No entanto, a celebração deles é interrompida quando Bi começa a fazer barulho e todos ouvem o som de passos pesados se aproximando. Zoma entra em pânico porque é um demônio, então Takaru diz a Clay e Vel para deixá-lo cuidar disso. Clay o avisa que ele não tem ideia do que o inimigo é capaz, mas Takaru se adianta silenciosamente e afirma que sua presa chegou. Clay grita que é um demônio, mas Takaru e Bi começam a babar porque faz muito tempo desde que comeram patas de caranguejos suculentas pela última vez. Mas é aqui que este vídeo termina. Se você chegou até aqui, comenta a parte 5. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir, eu vejo você na próxima vez. Rebobina se despede.